Boa noite a todos e a todas. Boa noite aos que nos assistem através da internet. Temos lá vários seguidores que sentam dando uma olhadinha. Temos aí uma notícia interessante, o deputado que falei dele agora no final da tarde, nem ele pregou, que está entrando com um pedido do Ministério Público, que é garantir vacina contra a gripe A para todos os paranaenses. Em um trecho, segundo o NEI, atualmente a vacinação somente é gratuita às pessoas que integram um grupo de risco definido pelo próprio Ministério da Saúde, entendendo que tais indivíduos estariam sujeitos a maiores complicações, a casos cometidos pela doença. O grupo de risco é composto por presos, que têm mais direito que pessoas livres, por presos, pessoas com 60 anos ou mais, têm que ser respeitadas, crianças de 6 meses a 2 anos, indígenas, gestantes, mulheres de até 45 dias após o parto, em puerpério, profissionais de saúde, além dos doentes crônicos. A ação popular foi elaborada por alguns advogados, aqui o nome dos advogados. Então, o NEI entende que, ao impedir o acesso de todas as pessoas à vacinação gratuita contra o vírus de influenza H1N1, a União está a desnegar não apenas o direito à saúde, como também, em última análise, o próprio direito à vida, em flagrante desrespeito aos princípios fundamentais da Constituição Federal. Salienta que, especificamente no caso do Paraná, a União desconsidera as peculiaridades climáticas da nossa região, cujo inverno é dos mais frios do país, o que favorece a disseminação da gripe A entre os paranaenses mais do que em outras regiões do Brasil. E prossegue, daí o erro de se fixar critérios uniformes para todo o país, em lugar de se ajustar a campanha às características climáticas de cada região. Então ele fala também dos fundamentos jurídicos e está ingressando aí com essa ação popular para que todos os paranaenses tenham direito à vacinação da gripe A, que é muito importante. Sem dúvida, nesse quesito, eu concordo com ele, nós não podemos ter distribuição de vacina da forma igual a todo o Brasil, porque tenho certeza que não teríamos problemas de gripe lá no Nordeste, por exemplo, porque é uma situação bem diferente. Tivemos hoje a apresentação a prestação de contas do primeiro quadrimestre da Secretaria de Saúde, muito bem explicada, onde os vereadores que estiveram presentes, uma grande maioria esteve presente, pôde acompanhar, pôde tirar dúvidas, fazer seus questionamentos, que é muito importante. Já foi gasto nesse primeiro quadrimestre R$11.305.304,36. Tivemos nesse quadrimestre, acompanhado pela Vigilância em Saúde, 594 nascidos vivos, para ter uma noção de quantos novos fazendenses aí na nossa cidade, entra a calhar esses dados, tendo em vista do requerimento aprovado há poucos instantes aí, para que a gente tenha mais informações a respeito do IBGE. Procedimentos feitos pela Secretaria de Saúde, todos os procedimentos chegaram a 54.123 procedimentos. Preventivos, 1.850. Vacinas foram 9.800 vacinas. E consultas médicas, pasmem, são 30.495 consultas médicas nesse período. E uma coisa que até me deixou triste, essa eu gostaria de pedir até para o Nassif, nós tivemos deserto, doutor Nassif, no concurso para clinicar como cardiologista na Fazenda Grande, com o concurso da Fazenda Grande. O senhor podia ter se inscrevido e seria médico aí do nosso município, contratado pela prefeitura. Teremos aí dia 8 de junho a vacinação da poliomielite, já que passamos toda essa divulgação, para que dia 8 de junho crianças de 0 a 5 anos incompletos sejam vacinadas para a gente erradicar de vez a poliomielite. E um outro dado da H1N1, que não temos nenhum caso aqui em Fazenda Grande. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor.